Olá, saiba de uma coisa que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então aqui está, você quer que as suas necessidades sejam supridas? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E aí, tudo que mais que eu e você precisamos, Deus vai suprir. E aí nós vamos conversar hoje de um assunto que está muito em voga no momento, como tornar-se uma pessoa rica emocionalmente. Controle emocional. O que fazer para a gente poder aprender isso e incorporar isso em nossa vida para que, dessa forma, possamos aprender a administrar os nossos pensamentos e as nossas emoções num foco de tensão. E quando nós aprendemos a fazer isso, nós nos tornamos pessoas mais felizes, muito mais equilibradas. Nós teremos uma bênção para Deus, para nós mesmos e para as pessoas. Então é algo importante. Você quer se tornar uma pessoa rica emocionalmente? Então acompanhe-nos nesse vídeo hoje, que nós vamos aprender algo maravilhoso. Por isso nós vamos orar nesse instante, para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, pelas bênçãos que é nos envolvermos em estudar a Tua palavra a cada dia. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos conversar sobre um personagem que tem uma riqueza emocional fora do comum, Daniel. Quem foi esse Daniel? Pronto, Daniel, nós podemos compreender, nós vamos ver, mas eu quero ler logo o texto, para depois a gente ir para esses detalhes da vida de Daniel. Capítulo 6, verso 3 diz assim: Então o mesmo Daniel se distinguia desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecer sobre todo o reino. Pronto, presidentes e sátrapas, 3 presidentes e vários sátrapas, e os presidentes eram que coordenavam esses sátrapas. Foi dividido o reino em vários, como se fosse vários estados, e aí em cada região tinha um presidente que comandava os outros sátrapas. E Daniel se distinguia dos 3 sátrapas, ou seja, ele tinha um espírito excelente. Espírito aqui é pensamentos. Ele tinha pensamentos excelentes. E o rei pensava em colocar ele como algo superior em todo o reino. E aqui Daniel já está no 3º reinado dele. Ele começou com Nabucodonosor, passou com Ciro e agora chega a Dário ou Dario. Imagine, naquela época, quando um rei chegava ao poder, matava todos, mas Daniel não. Ele tinha um espírito excelente, ele tinha pensamentos diferenciados. Ele era alguém que administrava os pensamentos e as emoções num foco de tensão. Sabia como lidar, como ensinar, como ajudar, como fazer as pessoas crescer que estavam ao seu redor. Era isso que Daniel... Agora, quem era esse Daniel? Aí nós precisamos voltar aqui no capítulo 1 para ver o que aconteceu com Daniel, que o tornou assim alguém com pensamentos acima da média, sabia administrar os pensamentos e as emoções num foco de tensão. Vamos descobrir. Daniel estava lá na sua terra com a sua família, em Jerusalém, tranquilo, mas as coisas mudam. As coisas mudam para você e para mim, mas será que a gente sabe lidar com mudanças que acontecem em nossa vida? Veja só, nós temos aqui que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém e levou muitos cativos para a Babilônia. Dentre esses foi Daniel. E aqui nós vamos perceber agora aqui, ó, a partir do verso 3, ó, disse o rei, agora só para a gente perceber, Daniel então já está lá em Babilônia. Disse o rei Nabucodonosor, Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruída em toda sabedoria, doutos em ciência, versado em conhecimento, e que fosse competente para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiria diante do rei.
Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, Belteshazzar, Ananias, a Sadraque, e a Mesaque, Abidnego, e Azarias, Abidnego. Aqui está. Pronto. Quem era esse Daniel? Era um dos filhos de Judá e que agora estava como cativo. Foi levado como prisioneiro de guerra e estava na Babilônia. Quando a gente vê aqui, a gente percebe que Daniel, ele era um dos príncipes, ele era da linhagem real ou alguém dos nobres. Daniel era alguém importante. Daniel aqui era jovem. Agora, a gente não vai ver em nenhum momento mais nenhum relato, em hipótese alguma, do livro todo sobre a família de Daniel. Isso nos leva, aí os estudiosos da Bíblia, também leva-nos a perceber que os familiares de Daniel foram mortos lá na invasão em Jerusalém. Então Daniel estava agora sem família, sem ninguém. Mas piore um pouquinho mais a isso aqui. Quando a gente percebe no verso 3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel. Então Daniel, agora, ao chegar lá, ele foi retirado os seus órgãos genitais masculinos. Ele se tornou, foi feito um eunuco. Ou seja, eunuco é aquele que foi retirado os órgãos genitais masculinos. Por que a gente também, ao estudarmos a Bíblia, a gente percebe isso? Porque nem antes é falado da família de Daniel e nem depois. Daniel não tem família, não tem esposa, não tem filhos, e não tem pai, não tem mãe, não tem irmão. Acabou. Daniel está sozinho. Então Daniel tinha tudo para se revoltar contra Deus. Ele tinha tudo para abandonar Deus, mas contrário a isso, que seria o comum, e muitas pessoas fazem, Daniel firmemente resolveu fazer a vontade de Deus, amar a Deus em meio a qualquer circunstância. Sabe por quê? Porque Daniel era alguém que conhecia a palavra de Deus. Daniel sabia que eles estavam ali como resultado da desobediência a Deus, porque isso já foi escrito lá no livro por Moisés. No Deuteronômio já dizia que se o povo não obedecesse a Deus, seriam levados como escravos e passariam por dificuldade. Então Daniel conhecia essas verdades e agora ele se apegou completamente a Deus, mesmo em meio às tragédias da sua própria vida. Perdeu a sua família toda, foi retirado dos seus órgãos genitais masculinos, não construiu família, mas ele resolveu fazer a vontade de Deus, e isso é o que mais importa. Por conta dessa decisão de Daniel, é que ele teve um espírito excelente, ele conseguiu vencer os obstáculos. Nós só vamos ter pensamentos melhores e mais elevados, administrar os nossos pensamentos e as nossas emoções, quando a gente passa por tensões, por problemas. Então aqui está o segredo. A escola de equilíbrio emocional são os desafios. Então, quando você estiver passando por um desafio, então controle as suas emoções, eleve os seus pensamentos para pensamentos melhores. Não queira vingar-se, não queira matar, destruir, não, mesmo pelo contrário. Perdoe, ame. E quando você começa a mudar a sua perspectiva, você vai ter um equilíbrio emocional diferente das pessoas. Aí, veja só aqui, qual foi o segredo de Daniel? Agora no verso 8, diante a gente vai perceber aqui, ó. Quando agora o rei buscou jovens, ia dar a alimentação que o rei come, a sua comida e a sua bebida. Veja qual foi a proposta, a ideia de Daniel, qual foi a decisão de Daniel. Isso é o que é o mais importante, diz aqui, ó, verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, verso 10, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Aqui está. Daniel decidiu não se contaminar com a comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele decidiu, não vou comer isso, porque senão vai mudar os meus pensamentos, vai me contaminar. Ou seja, vai tirar o equilíbrio emocional que ele tinha, que ele precisava.
E aí então ele falou isso para o chefe dos eunucos. E aí o que acontece? Então diz agora o verso 9, então Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão. Ou seja, quando eu e você decidimos fazer a vontade de Deus, Deus vai agir por cada um de nós. Ele vai nos dar sucesso, vai fazer a gente crescer. E sabe o que aconteceu? Se a gente continuar aqui, ó, agora o chefe dos eunucos diz, rapaz, eu tenho medo, porque senão se você se apresentar fraco, magro, posso perder a minha cabeça diante do rei. Agora veja que Daniel diz então no verso 11, né? Então Daniel disse ao chefe do cozinheiro que ficou responsável, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aí ele diz no 12, experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias, e que se nos dê legume a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, segundo vires, age com os teus servos. E ele atestou e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Então agora, diante desse teste, Daniel se apresentou muito mais saudável porque comeu água e legumes. Então a partir de agora, o chefe da cozinha permitiu que Daniel pudesse estabelecer qual era o alimento que ele ia comer, baseado segundo a vontade de Deus, segundo o que está estabelecido na Bíblia. Ou seja, Deus abençoou Daniel, teve um espírito excelente porque ele decidiu fazer a vontade de Deus. Aqui está. Se eu e você quisermos ter equilíbrio emocional, ser rico emocionalmente, precisamos fazer a vontade de Deus, seguir aquilo que Deus estabelece para nós, como princípio, como regra, e Deus vai nos dar bênção, vai nos abençoar. Sabe o que aconteceu? Quando o rei chamou para Daniel conversar sobre esse assunto, veja aqui só na conclusão, olha aqui, ó. Então o rei falou e a eles, e em todas as em todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porque tinha um espírito excelente. Aqui está, o rei o achou 10 vezes mais inteligente do que todos. Diz aqui o verso, ó, vencido o tempo determinado, o rei que os trouxe, o chefe dos eunucos, e trouxe a presença da boca. Então Nabucodonosor falou entre eles todos, e não foram achados como Daniel outros entre Ananias, Misael e Azarias, em todas as matérias de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhe perguntaram, achou eles, Daniel, Misael e Ananias, 10 vezes mais douto do que todos os magos e encantadores que havia no rei. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Aqui está. Sabe, o segredo é esse. Se nós fizermos a vontade de Deus, tivermos esse equilíbrio emocional a cada dia em nossa vida, por confiar em Deus, Ele vai nos dar as bênçãos que nós precisamos, nós seremos diferentes. Agora, para isso, precisa decidir firmemente, não se contaminar. Faça a vontade de Deus. Se você fizer a vontade de Deus, é Deus que nos dá as bênçãos, é Deus que nos capacita emocionalmente para sermos pessoas melhores. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela palavra que nós estudamos hoje. Nós queremos ter um equilíbrio emocional maior, queremos ser ricos emocionalmente. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.